Olá. Na profissão de jornalista, também é importante a questão do desafio. Não só aquele desafio cotidiano de ter uma vida equilibrada, de chegar no horário, de cumprir com determinadas funções, mas o desafio que te faz sentir aquela insegurança sadia de que você vai ter que se superar para fazer determinada reportagem, ou edição, ou cobertura, ou transmissão, o que seja. Um dos momentos que eu tive mais essa sensação de me sentir algo desafiado e em dúvida sobre a capacidade de realizar aquela tarefa foi uma vez em que o Ed Mota foi tocar em Portugal, por aí em 2003, 2004, e ele ia tocar no Porto, e eu achei que era muito pertinente para o jornal onde eu trabalhava cobrir esse show, porque Portugal ele está habituado a ter uma série de artistas brasileiros passando por lá. É um roteiro tradicional de turnês e de espetáculos e estreias de discos e tudo. Mas a maioria dos artistas que passavam por lá naquela altura ainda eram os artistas consagrados em décadas anteriores, como Caetano, Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia. E o Ed Mota, por mais que já tivesse uma série de anos na sua carreira, ele não batia ponto com frequência em Portugal. Então eu achei interessante. Só que havia um problema em relação a eu propor essa matéria para o jornal, que é, mesmo não tendo essa impressão do Ed Mota, até hoje não tenho, eu sabia que ele é uma pessoa, um artista difícil de abordar, porque é um cara que é profundo conhecedor do que faz. É um cara que conhece muito jazz, tem uma discografia não só material física como de conhecimento, né? Muito vasto, muito vasta. Então, para você conversar com o Ed Mota sobre música, você escapar do generalismo, que era o que eu pretendia, né? Não fazer um bate-papo muito superficial, generalista, que pudesse realmente agregar valor para o leitor que quisesse conhecer o Ed Mota ou se aprofundar no que é o trabalho dele, eu teria que estudar, eu teria que fazer alguma coisa que me desse a capacitação de confrontar o Ed Mota numa conversa. Então eu fui para casa quando eu soube do show, né, as datas do show, ia ser uma no Porto, outra em Lisboa. A primeira coisa que eu fiz foi escutar o Ed Mota. E aí, o primeiro passo que eu tive em direção a concretizar esse desafio de conversar com o Ed Mota, de falar com ele sobre esse show, o trabalho dele, foi que eu cheguei em casa e, ao escutar alguma coisa do Ed Mota, eu me dei conta que eu tinha mais discos do Ed Mota do que de qualquer outro artista. Isso para mim foi uma surpresa, porque na minha cabeça, quando eu pensava em escutar Ed Mota, me vinha logo o álbum Manual Prático para Festas, Bailes e Afins, que é de 1997. Que esse foi um disco que eu escutei realmente muito. Que tem Daqui Pro Meia, Fora da Lei, enfim, vários hits da carreira dele. Mas eu não tinha noção que eu tinha acompanhado tanto o trabalho dele. Até hoje eu ainda tenho mais discos do Ed Mota do que dos outros artistas, por mais discos que eu já tenha desfeito e nessas mudanças de casa, de estado, de país e tal, mas até hoje eu tenho. O manual eu tenho, mas só o CD, já não tenho a caixa, está no meu porta-CD. Eu ainda tenho as segundas intenções do manual prático
que é de, se eu não estou enganado, de 2000. O Poptical, que esse foi o disco que o Ed Mota foi apresentar lá em Portugal. Na altura ele estava lançando esse disco. E depois eu ainda adquiri o Astellum, que é de 2005. E tem aqui, não sei porquê, mas uma cópia, não é a original. Talvez eu tenha pego com alguém, até para escrever, não sei. O capítulo 9, que é de 2008. Então, foi interessante porque isso me impulsionou. Eu conheci o Ed Mota do Conexão Japeri, do final dos anos 80. A estreia dele, que é o Contrato com Deus, em 2000, como artista já autoral, né, assinando já o seu próprio disco com seu nome. Depois teve o Entre Ouça, enfim, sem perceber, eu acompanhei a trajetória do Ed Mota de uma maneira muito próxima. Mesmo não tendo ele como presente como um artista que era, do qual eu era um seguidor. Eu não tinha essa noção. E aí eu topei. O curioso é que ao me lançar esse duelo ao telefone, eu da redação do jornal em Portugal e o Ed Mota, eu consegui, levantei o contato com a produtora e tal. Ele vinha de um trabalho bastante jazz, que é o do Itza, de 2002, eu acho, que ele se permitiu fazer um trabalho mais jazz, onde ele fez uma temporada longa na Europa e também acho que alguns clubes nos Estados Unidos, Japão talvez, não sei. E no Poptical ele estava regressando às canções, ao formato de canções propriamente, por mais que ele não goste, pop, né, como o próprio nome diz. Apesar de não ser um disco pop. Então a conversa foi fluida. Não é pelo fato de eu ser brasileiro e estar lá fora que foi uma conversa agradável e simpática, porque ainda bem que ele refutou aquela impressão, aquela fama de ser um cara meio intolerante, com quem não conhece muito de música, tanto quanto ele pelo menos, com quem não é músico, com jornalistas, e a gente conseguiu falar de todo esse trabalho de uma maneira, eu infelizmente não tenho mais o artigo comigo, na altura eu andava frequentando casas de jazz lá em Portugal, até tenho aqui uma matéria, uma entrevista que eu fiz com uma violinista russa, que estava lá no Porto, tocando na Remix Ensemble, que é a Janina Kimelik, foi registrado num livro Gente de Fora Cá Dentro, que era sobre uma compilação de trabalhos sobre imigrantes residindo em Portugal. Eu fiz esta com a russa Janina, e ela diz que ela gostou muito do Porto justamente por causa dessa pegada jazz. Ela começou a tocar com o pianista Juca Rocha, que é um pianista português, que tocava lá no clube de jazz de Matosinhos. Tinha uma galera que era da escola de jazz do Porto. Enfim, havia uma cultura desse tipo de música mais standard, mais instrumental, mais ligada a black music norte-americana e até europeia, né? Então eu consegui estabelecer essa comunicação de uma maneira nem tão generalista, como é um jornal, não é um veículo especializado em música, mas também não tão superficial, demonstrando para o leitor que ali havia algo a descobrir. E o mais curioso é que essa conversa fluiu tão bem que o Ed Mota, como é um cara bastante ligado também à gastronomia, e quando ele viaja ele aproveita para conhecer novos lugares, novos pratos, novos vinhos, novas cervejas, enfim.
Ele me perguntou sobre o que eu recomendava ele comer lá no Porto, em Portugal. E aí eu falei, olha, eu não sou propriamente um especialista, né? Mas, já que você também vai a Lisboa, eu vou te dizer algumas coisas que eu recomendo você comer em Portugal de modo geral. De frutos do mar, peixes, mariscos e tal. E aqui no Porto você deveria provar as tripas. E eu notei que ele ficou assim, uma certa estranheza, né? Mas uma estranheza que eu acho que ele conseguiu ultrapassar com facilidade, né? Por ser gastronomia. Tripas no Porto é a nossa dobradinha aqui no Brasil, que é um prato que surgiu lá, em Portugal. E que eles preparam também com cenoura, os tipos de paio local. É uma comida bastante carregada, né? Mas que eu ainda pude sugerir um vinho que harmonizava, que eram os típicos vinhos mais encorpados, mais densos do Douro, como por exemplo o Dão, os vinhos Dão. E eu fui ao show, pude fazer a cobertura do show graças a esse interesse suscitado pela matéria. Foi um ótimo espetáculo, mas infelizmente eu não tive com ele, não fui até o camarim, não fui procurá-lo para saber se ele tinha provado o prato ou se ele iria provar ainda o prato. Talvez agora, com esse contato através da internet, era coisa de um mês, começou a fazer uns vídeos, abrir um canal no YouTube. Talvez agora eu possa até confirmar se ele efetivamente comeu tripa. A moda do Porto, que se chama. Mas fiquei sem saber. Mas foi um momento em que eu queria partilhar com vocês, porque é um momento em que você muitas vezes se sente desafiado no seu trabalho, na sua profissão, seja de que ramo for, né? No caso aqui é jornalista, em que você, diante de uma situação que você vai ter que falar com alguém, para você efetivamente fazer um trabalho diferencial, que não seja muito superficial e que repita até o que muita gente diz e que encontra facilmente disponível em outros veículos, em outros links e tal, você tem que sentir que tem a capacidade ou a humildade de reconhecer que não tem e ir buscar condições de realizar isso, ok? Valeu!